Olá, o Trabalho Legal desta semana está no ar e vai mostrar. A audiência pública no Senado discute mudanças no PLS 220 de 2014, que regula aspectos do meio ambiente do trabalho. Gestantes e lactantes que trabalham em locais insalubres vão ser liberadas do serviço. A lei tem como objetivo dar mais segurança às mulheres durante a gravidez e a amamentação. Frentistas lidam diariamente com a possibilidade de contaminação por benzeno, produto cancerígeno. O Ministério Público do Trabalho realiza ações para acabar com esse risco. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Mudanças no projeto de lei 220 do Senado de 2014, que regula aspectos do meio ambiente de trabalho, foram debatidas em audiência pública. As alterações no texto original do PLS foram criticadas pelos participantes do debate. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realizou uma audiência pública para debater o PLS 220 de 2014, do senador Paulo Paim. Na realidade, essa proposta apresentada pelo senador Paulo Paim, o PLS 220, ele atende aos anseios do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho e da classe trabalhadora como um todo. Por quê? Porque ele visa justamente otimizar a fiscalização das condições relativas ao meio ambiente de trabalho, as condições de saúde e segurança do meio ambiente de trabalho. Eu acho extremamente importante essa discussão, porque ela está centrada no foco essencial, que é a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Tá? O projeto ele é um avanço, né? Ele traz novidades, né? Notadamente a definição mais clara e precisa do que é o meio ambiente do trabalho. Tá? E cria, inclusive, a figura do poluidor laboral, ou seja, aquele que polui o meio ambiente do trabalho, que traz aí sério prejuízo, sérias consequências para a saúde do trabalhador. Os participantes debateram sobre a preocupação com a última tramitação da proposta, quando o relator da comissão, o senador José Pimentel, recomendou a aprovação de um texto substitutivo ao projeto original. Vários pontos do substitutivo do senador Pimentel foram criticados. Um deles é a retirada da competência dos auditores fiscais do trabalho de embargar e interditar serviços. E também a proposta de realizar termo de compromisso entre empregadores e empregados para que cessem os riscos e irregularidades identificadas. O texto proposto pelo PLS 220 é um texto que vem na direção do avanço da proteção dos trabalhadores. Primeiro porque ele estabelece a competência direta para os autores fiscais do trabalho realizar o ato de interdição e embargo. Então, manter o texto como está hoje na CLT significa demorar na ação que protege a vida do trabalhador. Por isso que essa competência deve ser dirigida ao auditor fiscal do trabalho. Já o texto original da proposta foi elogiado por Carlos Silva, que considera o substitutivo um retrocesso às leis trabalhistas. A nossa discussão, ela trouxe todas as preocupações relativas ao projeto substitutivo do senador Pimentel, porque ele desnaturou por completo a iniciativa do senador Paulo Paim quando apresentou o texto original do PLS 220, e esse foi o debate que nós realizamos aqui na audiência, trazendo elementos fáticos, concretos, dados, para deixar claro que o avanço só se dará por meio da aprovação do texto original. Nós não concordamos em absolutamente nada do texto proposto pelo senador Pimentel, senador qual foi procurado por todas as entidades interessadas na matéria, mas que ainda apresenta resistência para acolher a reflexão que nós trouxemos e não vamos deixar de trazer nessa audiência. O texto original do PLS 220 de 2014 sugere modificações na consolidação das leis do trabalho, na parte sobre as normas de segurança e saúde do trabalhador. O projeto tem o objetivo de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho no Brasil. Então, o que se quer com isso é justamente diminuir os altos índices de doenças e acidentes de trabalho, que hoje giram em torno de 3 mil mortes por ano, mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano e um prejuízo de bilhões de reais para os cofres públicos, para a Previdência Social. E a ideia justamente é essa, tentar diminuir drasticamente esses índices. Vidas são perdidas. Hoje a sociedade não tem, de certa forma, sensibilizado
com o acidente do trabalho, parece que é algo do processo natural do trabalhador. Diante das críticas, o senador José Pimentel decidiu retirar o substitutivo feito por ele para fazer uma análise do texto. Agora é esperado que nós possamos aproximar esse projeto do projeto original do senador Paim, né? O senador Pimentel, que é o relator, apresentou preocupações, né? Mas, na verdade, ele reduziu a quase nada o projeto. Ele apresentou um substitutivo, né? Tirando os avanços que foram propostos no projeto. O importante da audiência pública, e isso é bom nós deixarmos registrados, foi a disponibilidade do senador Pimentel de dialogar. E o Trabalho Legal abre agora espaço para o trabalhador deixar um recado para o patrão. Veja. Eu sou muito feliz por trabalhar na Natural Brasil e principalmente pelo meu gerente e pelo nosso chefe Gilberto. Natural Brasil é tudo de bom e eu tenho só a agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa. É que ele aumentasse mais o salário da gente, que ele melhorasse mais a grana para a gente. Eu queria pedir obrigado por tudo que ele me fez, na oportunidade que ele me deu. E o filho dele, seu Antônio, e o filho dele, Leandro. Uma oportunidade que ele me deu quando eu cheguei aqui. Eu não sabia de nada. Ele me aguentou até eu virar hoje um que eu sou, um profissional. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer a ele. Tito, estamos aqui trabalhando, Estúdio Master Sound, estamos fazendo música e... Grande abração, meu querido. Você sabe que você tá aqui, ó. Coração, hein? A seguir, lei proíbe trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. Foi sancionada a lei que proíbe o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. O objetivo é dar mais segurança às empregadas durante a gravidez e a amamentação. Natália é técnica em radiologia há 7 anos e, nesse período, esteve exposta a um ambiente insalubre de trabalho. Porém, quando ficou grávida pela primeira vez, ela foi transferida de setor para evitar riscos à gestação. Tem os meios de proteção que a gente usa, mas ainda assim você está exposto à radiação. Quando eu tive o primeiro filho, assim que eu descobri que eu estava grávida, eles me transferiram para um setor onde eu não tivesse exposta tanto à radiação. Então, eu fiquei trabalhando no pós-imagem. A imagem era feita numa sala e eu ficava trabalhando essas imagens depois. Mas o tratamento mudou completamente quando Natália trocou de emprego e ficou grávida pela segunda vez. Quando foi a vez do segundo filho, que estava trocando as empresas, eles não tiveram o mesmo cuidado comigo. Na verdade, eles simplesmente mandaram eu embora. Falaram que não era para eu pisar mais naquele local e que tinham até pena de mim porque eu estava grávida e que eu não pisasse mais ali. Não tiveram nenhum cuidado comigo e simplesmente a solução que eles arrumaram foi essa, de me demitir. Casos como o da Natália não vão poder mais se repetir. A Lei 13.287 de 2016 proíbe o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. As mulheres nessas condições precisam ser liberadas do serviço ou transferidas para um local salubre. O objetivo é proteger a saúde delas durante a gravidez e a amamentação, já que as condições insalubres em ambiente de trabalho podem causar prejuízos ao feto ou à criança. É uma lei que proíbe que mulheres no processo de gestação e lactação, ou seja, amamentação, tenham contato em ambientes insalubres, né? Sejam atividades, locais, operações insalubres.
Então, que elas sejam afastadas durante esse período. Então, o objetivo da lei não é só preservar a mulher, né, gestante ou lactante, mas também preservar a criança, né, a criança que está sendo gerada ou a criança que realmente já está em processo de amamentação. Segundo o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, devem ser consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Quem trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade, que pode ser de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, conforme o grau de risco. Sofia Vilela afirma que uma má interpretação vetou um ponto importante do texto, que fez com que fosse cortado o pagamento do adicional de insalubridade para essas mulheres. Era um dispositivo que fazia com que a mulher, né, gestante ou lactante, ela permanecesse com o seu salário integral acrescido do adicional de insalubridade. E esse dispositivo foi vetado, né? Ou seja, pela uma interpretação da vetação, você agora não poderá, vai ser afastada para um ambiente salubre, mas será ao mesmo tempo retirado o adicional de insalubridade, o que acaba sendo um prejuízo para a mulher. Para a Natália, o não pagamento do adicional vai trazer prejuízos para as gestantes e lactantes. Na parte da gestação, pelo que eu vi pela lei, ela simplesmente vai cortar o adicional insalubridade. Esse adicional para uma mãe que está, né, com uma gestação, nem sempre a gestação é planejada, então esse adicional ele vai fazer diferença no finalzinho, no financeiro dessa profissional. Fator saúde, para ela vai ser bom, entendeu? Ela está ali trabalhando em outro setor, que não esteja expondo nem ela, nem o bebê. Então, o fator saúde para ela vai ser bom. Agora, financeiro, já não digo que vai ser tão bom assim. Natália espera que as empresas não deixem de contratar mulheres. Acho que agora talvez eles estudem mais e se preparem mais para poder receber as profissionais, entendeu? As trabalhadoras. Espero que também não seja um fator discriminante para eles. Ao invés de contratar mais mulheres, contratar homens para que eles não tenham esse prejuízo de contratar 2 funcionários. Espero que isso não seja um fator ruim para elas. Espero, sinceramente, que eles se preparem para receber essa profissional e saber que futuramente elas podem vir a engravidar e, sinceramente, que eles respeitem mais essas profissionais. Sofia Vilela garante que haverá fiscalização para evitar que as empresas deixem de contratar mulheres por causa da nova lei. Mas o mais importante, e é muito importante que a gente tenha noção, e trabalhadores e empregadores, é que ela não seja um fator de discriminação, ou seja, ela não seja um impeditivo para que os empregadores contratem mulheres, né? É o nosso receio de que, em ambientes insalubres, na hora da contratação, eu, empregador, sabendo que terei que afastar numa futura gestação ou no momento, né, de amamentação, eu não venha a contratar mulheres. Isso tem que ser avaliado, fiscalizado, para que não aconteçam situações de discriminação. E você vai ver após o intervalo. Frentistas trabalham expostos ao risco de contaminação por benzeno. NPT atua para acabar com esse problema. Em 1 minuto. Uma força-tarefa do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo em São Félix do Xingu, no interior do Pará, foi vítima de um atentado. Entre os integrantes da ação estava um procurador do trabalho. O grupo foi alvo de tiros ao chegar a uma fazenda para investigar a denúncia de trabalhadores que teriam sido agredidos e expulsos por capangas de uma propriedade da região. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, se manifestou sobre o caso e repudiou qualquer tentativa de intimidação à atuação do MPT. É essencial que haja um respeito à atuação do Estado. A atuação do Ministério Público não é a atuação de um procurador. É a atuação do Estado brasileiro. E nenhum ato, por mais violento que seja, servirá para parar essa atuação do Ministério Público. Ao contrário, isso nos dá mais força, dá mais ânimo para que nós façamos a repreensão
a todas as formas de fraude em relação ao direito do trabalho. Então, o Ministério Público vai continuar atuando, sempre e cada vez mais forte. Não aceitamos e não iremos aceitar nunca nenhuma tentativa de intimidação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Inspeção do Trabalho divulgaram ainda uma nota de repúdio sobre o caso. Em um dos trechos é colocado que o Estado e a sociedade brasileira não admitem retrocessos no processo de repressão dos que insistem na conduta ilícita de violação da dignidade dos trabalhadores, reduzindo-os à condição análoga à de escravo. Os agressores fugiram do local e abandonaram veículo, armas, além de documentos e dinheiro. Tudo foi apreendido pela polícia, que investiga o caso. Frentistas convivem diariamente com o risco de contaminação por substâncias químicas como benzeno, que é cancerígeno. O MPT realiza ações para acabar com essa ameaça à saúde do trabalhador. Rafaela é frentista há 5 anos. Ela enfrenta uma dura rotina de trabalho e ainda precisa lidar com situações constrangedoras no local de serviço. É muito cansativo, porque é direto, em pé o tempo todo. Tem as cadeiras, mas o dono dos postos não gosta que a gente senta. É muito movimento, é perigoso. Coloca a mulher para trabalhar de noite. Eu mesmo já trabalhei lá de 10 à meia-noite sozinha. Eu acho muito arriscado. Mas além dessas dificuldades citadas pela Rafaela, os frentistas lidam com outro grave problema, o risco de contaminação por substâncias químicas, como, por exemplo, o benzeno, que faz parte da composição da gasolina. Mesmo incolor e com fácil evaporação, ele é tóxico, cancerígeno e pode causar sérios problemas à saúde. Na verdade, o frentista ele se esquece um pouco, ele relaxa um pouco da questão das normas do benzeno. Aquele ditado que o que você não está vendo, você não está te incomodando. Mas o Simpospet tem feito um trabalho de conscientização, inclusive distribuindo as cartilhas, orientando os trabalhadores. Não só os trabalhadores, mas a importância da família também se envolver nisso. Porque muitas vezes o trabalhador está exposto, a gente tem percebido em alguns postos, quando você vai abastecer, o frentista ele usa uma flanelinha para poder começar a abastecer o carro e automaticamente derrama combustível e ele pega aquela flanelinha e coloca no bolso. Ele já está automaticamente contaminando todo o uniforme dele. Então a nossa orientação é que nenhum trabalhador utilize essas flanelas, nós estamos sempre orientando. O benzeno é um solvente, né, que está na composição de várias substâncias, isopor, graxas, diluentes, e principalmente na gasolina, que é a principal substância que está no nosso dia a dia, que todo mundo está um pouco exposto, desde a pessoa que vai no posto de gasolina até o frentista, que é o principal profissional que está constantemente exposto ao benzeno, pela inalação dos vapores, pelo manuseio da gasolina, quando vai pôr e extravasa, ele pode molhar a mão, molhar a flanela e ele continua com essa flanela na mão, no bolso. Se ele tiver uma ferida na mão ou no corpo e a exposição da gasolina e do benzeno é muito maior, então ele absorve muito mais benzeno, correndo muito mais risco de ter toxicidade a essa substância. O desrespeito às leis pode agravar o problema da contaminação pelo benzeno. Não há um índice seguro de exposição ao benzeno e há evidências clínicas médicas já comprovadas que esse agente, que contém hidrocarboneto, provoca câncer escrotal e câncer de pele, dentre outras doenças. De outro lado, não obstante, a Agência Nacional de Petróleo recomenda que o volume máximo de benzeno presente na gasolina seja de 1%, há registros de adulteração do combustível, no qual o percentual de benzeno alcança o patamar de 8%, então 8 vezes mais que o permitido. E essa exposição do trabalhador ao benzeno pode causar a doença que nós chamamos de benzenismo. A exposição a essa substância pode trazer muitos outros problemas para a saúde do trabalhador. O benzeno, por ser muito tóxico, ele pode causar as seguintes coisas, desde efeitos agudos, que seria irritação dos olhos, inchaço na garganta, sonolência, tontura, vertigem, mal-estar, náuseas, que são efeitos mais leves, mas são efeitos agudos da exposição a um ambiente com muita concentração de benzeno.
até efeitos crônicos, que seriam efeitos que atuam principalmente na medula óssea. A medula óssea é a parte do corpo responsável pela produção de hemácias, leucócitos, plaquetas, ou seja, o próprio sangue. Quando há exposição do benzeno cronicamente, você pode ter alteração na produção dessas células no organismo, levando à diminuição de hemácias, de leucócitos e plaquetas, ou seja, leva a anemia, imunidade baixa, aumenta o risco de sangramento. Carlos Alves foi frentista durante 20 anos e afirma que, mesmo incentivando a conscientização, muitas empresas não tomam o cuidado necessário com o trabalhador. Por mais que o sindicato, os próprios trabalhadores são orientados a tomar alguns cuidados, tem algumas empresas que elas não cuidam diretamente assim, de proteger os trabalhadores de alguns efeitos do benzeno. Mas isso nós sempre orientamos, estamos fiscalizando as empresas, justamente para cumprir as normas regulamentadoras, as NRs que tem, justamente na questão do benzeno, porque hoje é uma coisa muito prejudicial aos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho vem realizando a fiscalização de vários postos no país, visando a proteção dos frentistas à exposição ao benzeno. Na cidade de Franca, em São Paulo, mais de 200 postos foram notificados para se adequarem às condutas necessárias de adoção de medidas preventivas ao bem-estar ao trabalhador. Caso haja o descumprimento do acordo, os postos serão obrigados a pagar uma multa de R$25 mil. Em relação à Franca, já foram notificados 240 postos de gasolina para adequação das condutas em relação à adoção dessas medidas preventivas em relação às saúde dos trabalhadores. Mas as recomendações mais importantes são ligadas ao PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, determinando que o PPRA analise detalhadamente os riscos aos quais os trabalhadores que ativam nos postos estão expostos. O acordo ainda prevê que os postos coloquem sinalizações de conscientização para orientar também os consumidores para que eles não solicitem aos frentistas que abasteçam acima da capacidade do tanque. Rafaela reforça a importância de ter mais informações específicas nos estabelecimentos. Deveria ter umas placas informando, porque muitas vezes a gente vai falar para os clientes e eles acham ruim. Eles não acreditam, eles falam que não tem essa lei, que não existe isso. Acaba sendo constrangida, né? Porque você está lá fazendo seu serviço, você vai discutir com o cliente, é pior. Para Márcio, os frentistas precisam tomar algumas medidas de proteção para evitar o risco de contaminação. Evitar a exposição à gasolina, contato com a mão, com exposição muito frequente com os gases, né? Tentar evitar aquele vapor da gasolina que sai do tanque de gasolina, expor a pessoa, então isso é outra forma de proteção. Evitar manusear a gasolina com feridas nas mãos, não colocar a mão na boca também, que aumenta a exposição e a absorção do benzeno. Então, várias dessas medidas podem ser orientadas, ou seja, o mais importante é a educação, a informação dos frentistas e a informação da própria população sobre os riscos do benzeno que está presente na gasolina. Em Brasília, a conscientização é feita por meio de uma cartilha que explica a importância e os cuidados que o frentista deve ter no contato com o benzeno. Nós elaboramos uma cartilha e distribuímos para todos os trabalhadores de postos de gasolina, conscientizando. Ela é uma cartilha didática e tem perguntas e respostas a respeito do benzeno, inclusive para que os trabalhadores levem a cartilha para casa, apresente para a família, a importância, justamente porque o trabalhador ele contamina a roupa dele, ele pega, coloca numa sacola, leva para casa, e ali ele coloca numa máquina, a esposa coloca numa máquina para lavar, junto com a roupa da família, com a roupa de cama, com a roupa das crianças, e acaba contaminando toda a família, em um efeito prolongado. Então, assim, essa ação do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, está, sim, provocando um efeito positivo, grande, em relação à conscientização dos trabalhadores da população que utiliza os serviços dos postos de combustíveis. Carlos elogia o papel do Ministério Público do Trabalho na fiscalização dos postos e na proteção dos frentistas. Então, tem algumas empresas, no caso de Brasília, não existe assim uma determinação do próprio Ministério Público de intervir em alguns postos a respeito do próprio benzeno.
mas nós já estamos fazendo um estudo em todos os postos, fazendo um levantamento, e nós vamos provocar o Ministério Público para que junto a gente façamos um trabalho junto dos postos de combustíveis com os trabalhadores, para que as empresas elas se adequem justamente nas normas regulamentadoras, e que trata justamente da saúde e segurança do trabalhador. E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então é simples, basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.